Tudo bem. Noida, você disfarça que você é morena. Eu e a Letícia e a Rebeca, quando fala, fica negócio que a gente vai vermelho, todo mundo sabe. Agora, você, ninguém vai ver. Oi, gente. Vou dar uma imitada. A minha palavra está em 1 Samuel e eu vou falar sobre doação. E eu quero falar sobre Ana, que é um grande exemplo para mim na Bíblia, uma mulher muito de Deus. E para quem não conhece, acho que todo mundo já conhece um pouquinho da história de Ana. Ela era a mulher de Eucana, e Eucana também tinha outra mulher que chamava Penina. E Penina não era muito amiguinha de Ana, né? Acho que vocês já conhecem a história, e Penina era muito rival de Ana. Na verdade, ela era bem invejosinha, assim. Porque Invejosinha é ótimo. Invejosinha. Ela era bem das inimigas. Porque Ana era estéril, ela não podia ter filhos. E Penina tinha 2 filhos, né? E mesmo assim, mesmo Ana não tendo esses filhos, para as meninas, acho que as menores não sabem disso, mas antigamente, quando as mulheres não podiam ter filhos, ela era uma vergonha para a sociedade, elas eram super pressionadas, então, tipo, era uma pressão da sociedade de mulher ter filho e dar herdeiros para o seu marido. E Ana não podia dar filhos para o seu marido, né? Já a Penina já tinha dado 2 filhos para ele. E por causa disso, mesmo assim, ela sendo uma vergonha naquela época, Eucana amava muito mais a Ana do que a Penina. A palavra de Deus diz que todo ano Eucana ia a Siló, era uma cidade, oferecer sacrifícios a Deus. E quando ele chegava lá, ele era uma família dele, quando ele chegava lá, ele dava uma parte para Penina e para os filhos dela, mas ele dava 2 vezes mais para Ana, porque ele amava muito mais a Ana do que a Penina. E pra gente pode parecer surpreso pra gente, né? Porque, poxa, ele poderia dar muito mais atenção a Penina, que deu herdeiros a ele, mas ele amava muito mais a Ana. E Penina, como eu disse, era a inimiga de Ana, né? E ela chegava pra ela e ficava irritando ela, tipo, você não deu herdeiros pra Eucana, eu dei 2 filhos pra ele, você não deu nada, você é estéril, você não pode ter filhos. Imagina, né? Ana era pressionada não só pela sociedade, mas dentro de casa, e pior ainda, dentro de casa, pela mulher do marido dela. E a palavra de Deus diz que Ana chorava muito, e às vezes ela até parava de comer por causa disso. Mas, analisando a história dela, né, depois que Penina fica enchendo a paciência dela, tipo, pressionando ela mesma que ela deveria ter filhos, e ela chora muito, a palavra de Deus diz que ela chora muito, ela vai na presença de Deus chorar lá. E ela fala, Senhor, não esquece da tua filha, não esquece de mim, escuta as minhas orações. E aí ela chora, e nessa época eles estavam lá em Siló para oferecer esse sacrifício a Deus, e lá tinha um sacerdote chamado Eli. E Eli chega pra Eliseu com a cara dela, tipo, Ana, você tá bêbada? Você tá orando tanto que parece que você tá bêbada, para de chorar, mulher. E aí ele fala pra ela que o Senhor estava ouvindo a oração dela, né, e que ela ia conceber um filho. Mas uma parte que mais me tocou assim é a parte que Eucana chega pra ela, né, o marido dela chega pra ele e fala, Ana, por que está chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso não sou eu para você melhor do que 10 filhos? Será que você não está satisfeita comigo? E o Senhor pergunta pra gente, será que não sou eu melhor que 10 filhos? Vocês não estão satisfeitas comigo? Por que choram tanto, mulheres? E no dia seguinte, né, que Ana ouviu isso do sacerdote Eli, que ela ia ter esse filho, no dia seguinte não, mas próximo dali ela engravida. Né, ela volta para a terra dela e ela engravida de uma promessa do Senhor, de um milagre, que é Samuel, filho dela. E depois de engravidar de Samuel, aliás, quando ela faz essa oração ao Senhor, antes dela engravidar de Samuel, ela fala, Senhor, se eu engravidar desse filho, eu dedico ele a Ti. Ele será teu, ele não vai ser meu. E o que mais me impressiona em Ana é que mesmo que ela pensasse que ela não era forte, mesmo que ela pensasse que ela era uma vergonha, ela era muito forte. Porque imagina, ela aguentou a pressão não só da sociedade, mas dentro da casa dela. E o Senhor me perguntou, né, quem tem sido as suas peninas? Quem tem sido a sua penina? Quem tem sido o pecado que tem te feito chorar tanto, que tem te feito ficar tão aflita?
Será a incredulidade de que você nunca vai poder engravidar? Porque Penina chegava para ela, você nunca vai engravidar, você nunca vai dar herdeiros para Elcana. E eu imagino que Ana pensava, e agora, né? Essa mulher aqui me pressionando. Imagina o tanto de dúvida que deve ter surgido no pensamento de Ana, né? E quantas vezes nós chegamos na presença de Deus e questionamos a Ele? Quantas vezes nós damos ouvidos às peninas que estão ao nosso redor? A incredulidade, a falta de esperança. Quantas vezes nós estamos dando ouvido a essa penina? Quem tem sido as nossas peninas? Ana foi forte, mesmo ela chorando. A Bíblia fala que ela é chorona, mas mesmo ela chorando, ela foi forte, porque se ela não tivesse sido forte, ela nem queria ir na presença de Deus orar e pedir desse milagre para Deus, que era Samuel. E finalmente ela ganhou Samuel, né? Que foi a promessa de Deus. E como ela havia prometido ao Senhor, ela foi lá em Siló, no templo do Senhor, e foi entregar Samuel como um sacerdote lá, junto com Eli. E quando ela leva Samuel, ela não leva só Samuel, ela leva um sacrifício. E o que mais assim me tocou também é que no capítulo seguinte, a palavra de Deus fala que ele chegou para ele e falou assim, que o Senhor Deus dê a você e a Ana, ele fala para Elcana isso, que o Senhor Deus dê a você e a Ana, a sua mulher, outros filhos, para tomarem o lugar do que foi dedicado a ele. Depois eles voltaram para casa e o Senhor abençoou Ana, e ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia no serviço de Deus, o Senhor. Ou seja, Ana foi orar ao Senhor, ela não foi orar, Senhor, eu te entrego Samuel, mas eu quero tantos filhos de volta. Ela entregou Samuel, que era o melhor que ela tinha, que era o que ela mais esperou, o que ela mais amava, o sonho dela era ser mãe. Ela entregou Samuel sem pedir nada em troca do Senhor. E por conta disso, por conta da entrega dela, o Senhor deu a ela mais 3 filhos e 2 filhas. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração, foi o mesmo, para quem estava no reencontro, foi o mesmo que Deus falou para a Laine. É melhor dar do que receber. Porque Ana não mediu esforços para entregar Samuel. E porque ela não mediu esforços, o Senhor deu uma unção redobrada sobre ela, e ela foi mãe de muito mais filhos. E assim o Senhor também está fazendo conosco. Se nós entregarmos o nosso melhor a Ele, sem pedir nada em troca, com o coração como o de Ana, sabe? Sincero, humilde, que, Senhor, eu estou te entregando o meu melhor, mas eu não quero nada em troca. Eu estou te entregando porque o Senhor me deu, e eu dedico isso a Ti. E o pastor sempre fala isso pra gente, quando a gente ora as coisas e pede as coisas pra Deus, a gente tem que dedicar isso a Deus. Às vezes a gente pede, sei lá, um carro novo, uma célula, mas será que esse carro é para engrandecer o Senhor? Essa célula é para engrandecer o Senhor? Ana, quando ela pediu Samuel, ela falou, Senhor, enquanto ele viver, ele pertence a Ti. Enquanto ele viver, o coração dele é Teu, o serviço dele é Teu. Assim também tem que ser as coisas que nós pedimos para Deus. Uma célula, uma casa, um familiar que você quer ganhar para Cristo. Queira ganhar essa pessoa, queira ganhar esse sonho, mas que ele seja totalmente para engrandecer ao Senhor, como Ana. E o Senhor vai mandar uma unção redobrada, como Ele mandou sobre Ana. E ela foi mãe de muitos mais filhos do que Samuel. Amém. É isso. Ai, sou bom, minha casa é